Graça e paz a todos que nos acompanham pelas redes sociais, na internet, e a todos os irmãos do Projeto Basileia. Nós temos falado aqui a respeito do reino de Deus. Basicamente a porta, o caminho e o alvo. A porta seria justamente a entrada no reino de Deus. Seria justamente arrependimento, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. O alvo seríamos sermos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. E o caminho, que é o mais longo, o mais extenso, onde estamos trabalhando a velha e a nova maneira de viver. Por isso, hoje nós vamos continuar na velha e a nova maneira de viver, falando sobre os vícios. E o texto que iniciaremos é Romanos 13:13, que diz: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. O que seria um vício? Vício é uma disposição, um hábito ou tendência acostumada ao que é mal. Cria dependência mental, física e espiritual. Está relacionado com tudo que seja prejudicial à saúde física e mental do indivíduo, de sua família ou da sociedade. Atenta contra o domínio próprio. O vício priva o homem do uso normal e digno de suas faculdades, atentando contra a imagem de Deus no homem. O vício é degradante e vergonhoso, principalmente aqueles que são públicos. Realmente uma pessoa viciada, uma pessoa desmoralizada, inclusive perante a família, perante a sociedade. Então, realmente é degradante a situação de uma pessoa que possui um vício na sua vida. Alguns vícios mais comuns. Nós vamos falar aqui de 5 vícios. O primeiro é sobre o alcoolismo. Gálatas capítulo 5, versículo 21 diz: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Em 1 Coríntios 5, 11 e 6, 10 diz: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É verdade que o vinho naquela época possuía sim álcool, e se tomasse muito, tomasse demasiadamente, embriagava. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que nós não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda, mas encher-nos do Espírito Santo. 1 Timóteo 3,3, Paulo recomenda a um dos pré-requisitos para o presbitério que o homem não seja dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Está em 1 Timóteo 3,3. Em Provérbios 23, 29 a 35, diz a palavra: para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades, e serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, e aí então beberei outra vez.
Lá o apóstolo Paulo recomenda o seguinte aos bispos: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Queridos, na embriaguez há contenda, destruição para a pessoa, para a família e para a sociedade. Desequilíbrios econômicos, contendas, homicídios, acidentes e aproximação de pecados sexuais. Tudo isso está ligado, está relacionado com o vício do alcoolismo. Através dos tempos, a igreja tem vivido uma tensão entre duas tendências: a moderação e a abstenção. Ainda que a Bíblia, em geral, pareça manter uma postura de moderação, condena severamente a embriaguez e recomenda a abstinência em determinadas situações. A Bíblia não diz que beber é pecado. A Bíblia, ela diz que a embriaguez é pecado. Por isso que nós não podemos dizer que a Bíblia fala uma coisa que ela não fala. Realmente ela não fala que ingerir bebida alcoólica é pecado. Ela fala que a embriaguez é pecado. E a gente deve evitar a embriaguez por segurança pessoal. Se alguém foi alcoólatra antes e um pouco de álcool lhe desperta o vício de novo, terminantemente deve ser abstêmio. Se não se tem domínio próprio, deve-se não tomar nada. Lucas 21:34 diz: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. E outra coisa, nós não devemos nos embriagar para não escandalizar os outros. Diz Romanos 14:15-21. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação, de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Lá em 1 Coríntios capítulo 8, verso 13, Paulo diz assim: por isso, se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Pois bem, irmãos, nós devemos evitar o escândalo, devemos evitar beber qualquer bebida alcoólica, até pelo bem dos irmãos mais débeis. Ou seja, nós não devemos ingerir bebida alcoólica para que não haja escândalo e pelo amor de outras pessoas. Já pensou se uma pessoa nos vê, um pastor, por exemplo, bebendo bebida alcoólica e antes, na sua vida pregressa, teve questões de alcoolismo? Provavelmente aquela atitude do irmão ou do pastor vai fazer com que aquele irmão venha beber e ele não vai sustentar. Ele vai beber a primeira e vai cair. E o pastor ou o irmão que está bebendo vai ser uma pedra de tropeço para ele. Nós não devemos fazer isso, irmãos, por amor aos outros. Talvez você tenha domínio próprio, mas se ao tomar vinho abre a porta a outros que não tenham, deveria abster-se por amor aos irmãos. Não utilizamos vinho na Eucaristia, até na Eucaristia. E nas nossas reuniões não tomamos bebidas alcoólicas por esse motivo. Então nós não ingerimos bebida alcoólica em caso nenhum, para que não aconteça esse tipo de situação. Um outro vício, a glutonaria ou a gula. Nós vamos lá para Romanos 13:13. Andemos honestamente como de dia,
Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Deuteronômio capítulo 21, versículo 20 diz: E dirão aos anciãos da cidade: Esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então, comer excessivamente seria o ato da glutonaria. É um excesso, é uma intemperança, ou falta de moderação na comida. É um apetite desordenado para comer. Os glutões, assim chamados, aqueles que cometem a glutonaria, a comida chega a ser a um fim em si mesmo, em lugar de meio de nutrição. Não comem para se alimentar, mas comem por vício. Infelizmente, as nossas igrejas, muitas igrejas, têm vivido justamente isso. Pessoas que não bebem, não fumam, mas comem como fossem glutões. Isso é pecado também. Paulo diz a respeito de alguns. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 19, ele diz: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Outro vício, tabagismo ou fumo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não há uma condenação direta na Bíblia sobre a questão do fumo, mas há princípios apostólicos que não nos deixam fumar, e por eles entendemos que é a vontade de Deus que o discípulo não fume. Então vamos ver essas razões. Por exemplo, o fumo faz dano ao corpo. A nicotina, a principal substância do cigarro, é uma droga que faz mal ao corpo criado por Deus. Está comprovado por investigações médicas que o tabaco é uma das causas de câncer dos pulmões, como também de bronquites. É irritante ao sistema respiratório, faz com que o coração se acelere 10 pulsações a mais por minuto, além de muitas outras doenças que influenciam de forma maléfica. Nosso corpo pertence ao Senhor e é templo do Espírito Santo. O que destrói o seu corpo está em rebelião contra a vontade de Deus. Não só o cigarro, mas também, por exemplo, o açúcar, a gordura, em excesso também faz mal ao corpo, e é o mesmo princípio, é o mesmo pecado. Você peca contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, por isso que nós não devemos fumar. Outra razão, que o cigarro faz dano à personalidade e ao caráter. Ele escraviza a vontade, atenta contra o próprio domínio. Lá em Romanos 6, 12 a 16, Paulo diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Lá em Romanos 7, 15 a 20 diz: Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. De maneira que agora não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero. Mas o mal que não quero, este faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Um outro vício, a toxicomania, ou a droga, o vício com drogas. 1 Coríntios 6,12 diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma.
Há diferentes classes de drogas: estimulantes, tranquilizantes, sedativas, alucinógenas e outras. Certas bebidas como café, chá e outras comuns contêm uma pequena medida e quando se consomem em grandes quantidades faz sentir o efeito. A questão de café e outras bebidas é o excesso. A gente tem que ter cuidado também com o excesso de café e de outras bebidas. Bebam com moderação. Há muitos medicamentos que contêm drogas fortes, né? Pílulas para dormir, pílulas para não dormir, para emagrecer. A gente tem que ter cuidado com esses remédios chamados psicotrópicos, que podem viciar os que usam repentinamente. Há os narcóticos, né? Como morfina, cocaína, heroína, crack, LSD, que é o ácido lisérgico, né? É um alucinógeno, que produzem efeitos muito mais severos e alteram o sistema nervoso. A característica comum destas drogas fortes é a dependência física e mental que produzem nos que as ingerem. Como provocam mudanças no sistema nervoso, na função das glândulas e em alguns órgãos do corpo e tendem a tirar o desejo de comer de forma certa, a consequência funesta é dobrada. A má nutrição e a dependência crescente das drogas, isso provocam doenças. Como traz uma sensação de bem-estar temporal, cresce também a dependência psíquica. Faz necessário às vezes um regime de internação para aqueles que vêm deste tipo de dependência, como do alcoolismo, para que o discípulo alcance sua total libertação, já que o problema não é só espiritual, mas psíquico-físico. Então, muitas vezes a pessoa precisa aceitar Cristo, mas está viciado em alguma coisa. Droga ou cigarro, é preciso muitas vezes, ou bebida alcoólica, é preciso muitas vezes ser internado para poder o organismo desintoxicar. É preciso acompanhamento psicológico também. Um outro tipo de vício, jogos de azar. Em 2 Tessalonicenses 3,12 diz: a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão. Na verdade, o ganho fácil é enganoso. Nós devemos ganhar o nosso próprio pão, nós devemos ganhar nosso sustento com o trabalho. Então, esse vício de jogos de azar inclui a loteria, os jogos de Mega Sena, jogos de loteria apostando, né? Isso é viciante. Jogos de roleta, né? Jogos de hipódromo, corrida de cavalo, jogos de cartas como pôquer e outros, ou qualquer tipo de jogo por dinheiro. Também briga de galo, que é por dinheiro, né? E bingo, que é também por dinheiro, e outras coisas mais. Tudo isso aí não agrada a Deus, porque é viciante. É uma dissipação do dinheiro que em muitos casos traz por consequência enormes perdas de bens pessoais e de família. Produz penúria e desequilíbrio no orçamento de muitas famílias. Também é causa de muitas brigas, homicídios e suicídios. Provém comumente da cobiça, de ganhos repentinos e desonestos. Mas os que querem ser ricos, está lá em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. A vontade de Deus, irmãos, é que trabalhemos e ganhemos o dinheiro dignamente. Lá em Efésios 4, 28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E lá em 2 Timóteo 3,12 diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os jogos de azar, irmãos, tendem a produzir uma dependência psicológica por serem excitantes. São excitantes e viciantes. É muito difícil jogar uma só vez. Se a pessoa perde, joga outra vez para recuperar, recobrar o que perdeu. E se ganha, joga outra vez para aumentar o ganho e termina perdendo. Vamos ver agora como se adquire esses vícios.
São vários fatores, queridos. O ócio, a pessoa não faz nada na vida, então isso leva muitas vezes aos vícios. Lá em 2 Timóteo 3, 7 a 11 diz que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. 2 Timóteo 3, 7 a 11. Outra questão que pode provocar vícios é a solidão. A pessoa ficar muito tempo sozinho, né? Outra, as más companhias. Né? 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Medicamentos, como já falamos, a falsa valentia, eu me garanto, eu não vou ficar viciado, é só um cigarrinho, é só uma maconha, né? Isso aí realmente é perigosíssimo, vicia sim. A questão da curiosidade, vou experimentar para saber como é. A busca pelo prazer, vou fazer para ter prazer. O escapismo, não, eu vou beber para esquecer meus problemas, né? Vou beber para esquecer meus males. E também convites, né? Convites de amigos, de pessoas, porque está na moda isso, aquilo, outro. Então são questões que levam as pessoas ao vício. Experimentam a primeira vez, gostam e assim vão se viciando. Quais são os fatores que facilitam a libertação dos vícios? A primeira coisa é o novo nascimento. É a pessoa entregar a vida para Jesus, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E também o batismo com o Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa aceita Jesus, e ali é um processo, inicia esse processo de libertação de vícios. E às vezes a pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, ela é liberta também daquele vício. Acontece muito isso. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é uma experiência libertadora e transformadora. Aprender a acatar o propósito de Deus para nossas vidas, para os membros dos nossos corpos. Entender, se conscientizar que os nossos corpos são templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 13 e 20 diz: os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nosso corpo é para o Senhor. Ele é do Senhor por criação e redenção. E tudo o que fazemos em nossos corpos deve ser para a glória do Senhor. Outra questão importante para ser liberto dos vícios: assumir um profundo senso de responsabilidade sobre nossas vidas e ações. Romanos 6, 11 a 13 diz: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Outra questão: andar no Espírito Santo. Aí, Romanos
8 fala: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lá em Gálatas 5, 16, 24 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais os declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Outra questão importante: ter disciplina, substituir o vício por um bom hábito, cortar velhas amizades nocivas e pela fé dominar o vício em nome de Jesus. Algumas vezes há necessidade de internamento, como já falamos, para desintoxicar o corpo, libertar a alma e regenerar o espírito. A oração intercessora também, outra importante ferramenta. 1 João 5, 14, 15 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe pedimos. Há casos, irmãos, extremos até de disciplina mesmo no reino de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. A disciplina não é para punir, a disciplina é para corrigir. Muitas vezes a necessidade, depois de tudo que é possível fazer no meio da igreja, de ajudar aquele irmão, de fazer tudo por ele, e ele não quer, ou ele não abre o coração para que Deus transforme. Então é preciso que haja uma disciplina corretiva para que esse irmão possa ser liberto daquele vício. Quantas pessoas que não têm nenhum vício na vida, essas devem orar pelos que têm, exercer misericórdia, não julgar ninguém, não atirar pedra, porque quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Amar, e quando precisar ser firme, deve ser para o próprio bem do irmão. Então aqui encerramos este vídeo que fala sobre os vícios. Vimos 5 vícios. Vimos o vício do alcoolismo, do tabagismo, da toxomania das drogas, vício dos jogos de azar, e vimos também o vício da glutonaria. Então agora encerramos este vídeo dizendo a vocês: se você, irmão, meu querido, você ainda tem algum vício na sua vida e não conseguiu libertação, peça ajuda. Não se isole. Converse conosco, venha, converse conosco. Fale conosco para que a gente possa ajudar você. Quem sabe você precisa até de uma internação. Mas se você ainda é viciado e não aceitou ainda o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você, eu digo a você que é importante você fazer isso. Você entregar a sua vida para Jesus, para que Ele possa te salvar. Mas não só te salvar, que é a grande coisa, a grande bênção, a salvação, mas é também te libertar dos vícios e te aceitar como filho
o Pai te adotar como filho, a filiação. Então é importante, querido, querida, que se você tem algum vício, procure-nos aqui no Projeto Basileia, a rua Joana Norberto Pessoa, número 35, bairro Novo, Olinda. Venha e nos procure, nós iremos orientar você, nós iremos aconselhar você, amar você, nós iremos, se preciso for, até internar você, para que você possa ter uma vida livre das drogas, livre do fumo, livre do alcoolismo, do álcool e livre também de jogos de azar. Que Deus possa abençoar você e sua família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus, eu quero agradecer a atenção que vocês têm dado ao projeto Basileia. Quero dizer que esse projeto tem como missão colaborar com o estabelecimento do reino de Deus nas vidas, nas pessoas, nas famílias, nas comunidades, na sociedade, e trazer a diferença, trazer realmente verdades sobre o reino de Deus, verdades bíblicas, para que nós possamos seguir o caminho do Senhor, que é perfeito. E eu quero dizer que você pode entrar em contato conosco para tirar dúvidas, questionamentos. Estou à sua disposição, meu irmão, minha irmã. Estou a seu serviço para lhe ajudar nas suas dúvidas, naquilo que você precisar. Vou deixar meus contatos aqui. Você me encontra no Facebook ou pelos meus telefones. Estaremos também no YouTube e no Twitter. Muito obrigado. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.